Sean Emma Callaghan tinha 22 anos quando desapareceu depois de sair de uma boate na cidade de Swindon, na Inglaterra, em 2011. O caso dela mobilizou todo o país em uma busca que envolveu centenas de voluntários e autoridades e que só foi resolvido graças aos métodos controversos e não convencionais de um detetive que, além do caso de Sean, acabou também resolvendo outro caso de uma garota desaparecida e levou à prisão um possível serial killer. Eu sou Rafael do canal Conspirando os Fatos e hoje trago para você este caso impressionante que foi sugerido pelo inscrito Paulo Donizete. Muito obrigado, Paulo. Antes do vídeo começar, quero pedir sua ajuda para que, se estiver gostando do conteúdo, logicamente, deixe seu comentário, se inscreva e compartilhe o vídeo com pessoas que gostem deste tipo de conteúdo, porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Conto com sua ajuda, muito obrigado. She was always smiling from a very young age. A very happy person, yeah, radiant. Can't think that she was hardly ever down. If she was down, it would have to be something serious, but generally always upbeat. Now for over 2 days. It's not like her not to come home. One who makes me right, but you don't seem to take the time. You're on a mission now. I know you can't get out, and our time is running out. Sean O'Callaghan nasceu no dia 3 de junho de 1988 na cidade de Swindon, na Inglaterra. Segundo sua mãe, Elaine Pickford, Sean era uma menina que estava sempre sorrindo e estava sempre de muito bom humor. Então, com 22 anos, Sean começou a trabalhar na parte administrativa de um escritório na cidade de Swindon. Ela morava em um apartamento com seu namorado Kevin Rippey. Os dois estavam apaixonados e estavam começando a planejar o futuro juntos. Na noite do dia 18 de março do ano de 2011, Sean decidiu sair com algumas amigas e passaram a noite em uma discoteca chamada Suju. Esta discoteca ficava a apenas 800 metros do apartamento de Sean. Então, por volta das 2h52 da manhã, já do dia 19 de março, de madrugada, Sean decidiu ir embora da discoteca. Ela disse para as amigas que iria caminhando, porque, como falei antes, o apartamento dela ficava somente 800 metros dessa discoteca. Por volta das 3h24 da manhã, o Kevin, o namorado de Sean, enviou um SMS para ela, perguntando se estava tudo bem. Ela não respondeu esta mensagem, mas ele pensou que talvez ela não tinha ouvido a mensagem devido ao barulho da discoteca. Logicamente, ele estava preocupado, porque normalmente ela respondia as mensagens normalmente rápido. Ele dormiu um pouco, mas quando acordou, percebeu que Sean ainda não tinha retornado para casa. Logicamente, muito preocupado, mais uma vez ele tentou ligar para ela, que não atendeu. Então, por volta das 9h45 da manhã, Kevin decidiu ligar para a polícia para reportar o desaparecimento de Sean. No mesmo dia, a polícia revisou as imagens das câmeras de segurança da discoteca e também aos redores. Eles identificaram pelas imagens que Sean realmente entrou na discoteca, mas foi vista saindo sozinha exatamente às 2h52 da manhã. Sean pôde ser vista caminhando em direção ao seu apartamento, mas quando de repente uma luz de um carro se aproxima, clareando a imagem ao ponto de não podermos mais ver Sean, e esta seria a última vez que Sean teria sido vista com vida. Os sinais do celular de Sean foram rastreados e estavam comunicando com uma torre de celular
que ficava na floresta de Severnake, que ficava a 19 quilômetros de onde Sean foi vista pela última vez. O último sinal teria sido emitido exatamente às 3h24 da manhã, que foi quando Kevin, o namorado de Sean, mandou a mensagem para ela. Com essas informações, a polícia já tinha certeza que o carro, por algum motivo que estava nessa imagem, estava ligado com o desaparecimento de Sean, e ela teria entrado neste carro visto nas filmagens exatamente às 2h52 da manhã, porque o trajeto até a floresta são 32 minutos de carro. Então, a única maneira da Sean chegar a esta floresta seria com um veículo. O detetive Steve Fulcher, um experiente agente da polícia, foi designado como responsável pelo caso. No dia 20 de março, apenas um dia depois do desaparecimento de Sean, ele ordenou que uma busca fosse feita na região da floresta de Severnake. 2 dias depois, cerca de 400 voluntários se juntaram à polícia para procurar Sean. Uma doação anônima de 20 mil libras, que dá mais de 100 mil reais, foi feita e oferecida como recompensa em troca de informações sobre Sean. Uma coletiva de imprensa foi organizada, onde o namorado dela, Kevin, pôde também ir ao público para se manifestar e pedir informações. As buscas continuavam e na delegacia de polícia de Swindon, eles continuavam a verificar as câmeras de segurança aos redores do apartamento de Sean e também da boate Studio. Testemunhas teriam visto um carro modelo Avensis da Toyota, que seria um táxi. E este carro estava no trajeto entre a cidade de Swindon e a floresta Severnake. A polícia então começou a verificar as imagens de câmeras a bordo dos carros de patrulha da polícia que estariam na região que a Sean desapareceu e exatamente naquele mesmo horário. E por incrível que pareça, eles conseguiram identificar o carro pela placa. Este carro apareceu na foto de uma das viaturas de polícia. E esta placa pertencia a uma empresa de táxi e era exatamente um Toyota Avensis dirigido por Christopher Halliwell. Christopher já tinha passagens pela polícia por pequenos roubos de casa. Os detetives foram até a casa dele para interrogá-lo e também para coletar amostras de DNA. Ele disse que na noite que Sean desapareceu, ele tinha chegado em casa por volta da 1h30 da manhã. Mas os detetives sabiam que ele estava mentindo, porque o carro dele foi visto nas filmagens das câmeras de segurança após a 1h30 da manhã, momentos antes de Sean desaparecer. O problema é que a polícia não podia prender Christopher, porque eles não tinham outras evidências, mas aí eles decidiram então vigiá-lo 24 horas por dia. No dia 22 de março à noite, ele foi visto dirigindo pela cidade. Ele parou para abastecer o carro e também pôde ser visto pagando pelo combustível. As imagens também mostram claramente que o carro que ele dirigia, o táxi, tinha o panfleto pedindo informações sobre Sean colados no vidro. Nessa mesma noite, os agentes o seguiram e testemunharam o momento que ele dirigiu até uma zona rural e desceu do carro para jogar fora e queimar as capas de proteção do banco do carro. Depois disso, ele conseguiu despistar os investigadores que acabaram o perdendo de vista. Na manhã do dia 24 de março, a polícia continuou a seguir os passos de Christopher. Ele foi até um supermercado, e este supermercado tinha uma farmácia, onde Christopher entrou e comprou várias pílulas de calmante. Temendo que ele estaria tentando tirar a própria vida, a polícia o prendeu lá mesmo no estacionamento e o carro dele também foi apreendido e levado para a delegacia. E foi nesta manhã que o detetive Fulcher, que era o responsável pelo caso, tomou uma controversa decisão que acabou dividindo a opinião pública em toda a Inglaterra.
Depois de ler os direitos constitucionais para o Christopher, o detetive Futcher, segundo as regras, teria que encaminhá-lo diretamente para a delegacia. E, teoricamente, na delegacia, todo prisioneiro tem o direito de se recusar a falar sem a presença de um advogado. Eles chamam isso na Inglaterra de right to silence, que significa direito do silêncio. Mas isso não aconteceu, porque o Futcher estava convicto que Christopher estava envolvido no desaparecimento de Sean e sabia que se ele recusasse a falar, seria quase impossível de encontrar Sean. Ele decidiu levar Christopher até uma zona afastada, que era no castelo de Berbury, que fica em uma zona muito remota na cidade de Swindon. O Futcher alegou que queria ter uma conversa de homem para homem com ele, e ele disse que se ainda existisse pelo menos 5% de chance de encontrar Sean com vida, esta seria a única chance. Outro policial estava acompanhando os dois e estava registrando toda a conversa. E a estratégia do detetive Futcher funcionou. Depois de alguns minutos de conversa, o suspeito Christopher Halliwell pediu para Futcher dirigir até a região de Oxford. Chegando até o local, ele admitiu que tinha tirado a vida de Sean e teria a enterrado lá mesmo, naquela região, onde você pode ver aqui nessa foto. Então, no mesmo dia, quase imediatamente, os policiais foram à busca e realmente encontraram o corpo de Sean. Christopher admitiu ter a estrangulado e a esfaqueou até ela perder a vida. No mesmo dia, quando ele estava sendo encaminhado à delegacia, ele também disse que havia mais um corpo para ser encontrado. Ele simplesmente perguntou para o detetive Futcher: "Você quer mais um caso?" Ele se assustou e disse: "Ok." Então ele falou: "Dirija." E eles foram dirigindo, até que o Christopher pediu para eles pararem o carro. E quando eles pararam, ele desceu, tinha um lugar demarcado com esta mureta, ele contou 10 passos e disse: "Tem uma jovem enterrada aqui." Ele disse que matou essa jovem, não sabia exatamente quando, mas já fazia alguns anos, mas ele não sabia o nome dela, nem a idade dela. Depois disso, ele foi preso, mas assim que chegou na delegacia, como esperado, ele pediu um advogado e usou o seu direito de silêncio. Ele disse que não queria falar nada. O problema disso tudo é que a confissão do segundo assassinato não foi oficialmente registrada. O detetive Futcher explicou toda a situação nesta entrevista coletiva. I personally was taken to 2 locations by this individual. One near Uffington, where we discovered the body of a woman who we believe is Sean, and also to another location near North Leach, where I believe a second body may be. Um dia depois, os trabalhos de escavação começaram e restos mortais humanos foram realmente encontrados no local indicado por Christopher Halliwell. Since we spoke last, officers have began work to recover this second body, and this morning, officers have found remains which we believe to be human at the location at East Leach. Posteriormente, exames de DNA foram feitos e no dia 5 de abril de 2011, o corpo foi identificado como sendo de Becky Gordon Edwards, uma mulher que foi dada como desaparecida no ano de 2007. A mãe de Becky explicou que ela era viciada em drogas e no ano de 2003 ela teria saído de casa e disse que só retornaria quando estivesse curada do vício. Isso explica a demora da família de Becky em reportar seu sumiço somente em 2007. Eles achavam que Becky não queria voltar para casa, que ela estaria em alguma clínica de recuperação e decidiu não voltar para casa. Os peritos estipularam que Becky tinha sido morta em 2003. A causa da morte não foi especificada, mas seria por homicídio. Em um curto intervalo de tempo, o detetive Futcher conseguiu resolver 2 crimes
e levar para a cadeia um possível serial killer. Aos olhos popular, ele era um herói, mas para a justiça da Inglaterra, ele cometeu erros por ter quebrado as regras. Os julgamentos de Christopher Halliwell começaram. Quando ele foi levado até a corte, vários protestos foram feitos, mas a juíza acatou o pedido dos advogados de defesa de não considerarem as confissões que ele fez para o detetive Fulcher como evidências. Na verdade, tudo aquilo que ele falou para o detetive Fulcher não foi considerado pela juíza. Então, como não haviam ainda evidências que ele tinha matado Sean e também matado Beck, a juíza praticamente congelou o caso, até que os resultados de DNA voltassem. E realmente, o DNA de Christopher foi encontrado no corpo de Sean. E o DNA de Sean foi encontrado por todo o carro dele. E em 2012, ele confessou realmente, finalmente, ter matado Sean. Em 2012, ele foi julgado novamente e finalmente condenado à prisão perpétua, mas somente pelo homicídio de Sean O'Callaghan. E no final de 2012, as coisas foram também se complicando para o detetive Fulcher, que foi processado pelo pai de Beck Godden, a primeira moça que ele tirou a vida. O pai dela alegou que se Fulcher tivesse oficialmente registrado a confissão de Christopher, ele provavelmente teria sido condenado. Por outro lado, a mãe de Beck, que é divorciada do pai, estava defendendo o detetive Fulcher. Ela disse que se não fosse por ele, Beck nunca teria sido encontrada e ele só estava fazendo o seu trabalho, mesmo quebrando as regras. Mas infelizmente o detetive Fulcher foi indiciado em 2013 e declarado culpado. Ele foi suspenso de suas atividades e em 2014 ele acabou pedindo demissão da polícia. Karen Edwards, a mãe de Beck, iniciou uma petição para que a polícia reabrisse as investigações sobre o caso de Beck. Um ano se passou e finalmente em 2014 o caso foi reaberto. E, por incrível que pareça, após algumas horas da reabertura da investigação, no dia 16 de maio de 2014, os policiais encontraram uma bota submersa em uma pequena lagoa. Esta bota pertencia a Sean Callaghan. Mas eles sabiam que estavam perto de encontrar mais evidências que poderiam realmente condenar Christopher pelo assassinato também de Beck. Então, eles fizeram uma busca na casa dele e encontraram uma pá. E essa pá estava com vestígios de terra. E eles compararam essa terra com o local que Beck estava enterrada. E os resultados mostraram que a terra era idêntica. Essa evidência foi suficiente para que outro julgamento fosse agendado. E no dia 8 de setembro de 2016, Christopher foi novamente ao tribunal. O detetive Fulcher foi uma das principais testemunhas de acusação. E após o testemunho dele, o Christopher gritou que foi um enorme prazer ter destruído a carreira dele. O júri levou somente 2 horas para declarar Christopher Halliwell como culpado também pelo assassinato de Beck Godden, a primeira moça que ele assassinou. Ele recebeu o que na Inglaterra eles chamam de prisão perpétua completa, sem possibilidade de condicional, o que significa que este assassino vai passar o resto da vida na cadeia. A polícia acredita que ele esteja envolvido em outros homicídios que ainda estão em investigação. O detetive Fulcher acabou se mudando para a África, onde está trabalhando como consultor de segurança. Ele disse que mudou de país porque ele não estava conseguindo arrumar trabalho nenhum na Inglaterra. Eu sinceramente acho que o detetive Fulcher foi um herói e que além de colocar um serial killer na cadeia, ele ainda aliviou pelo menos um pouco a dor da família das vítimas. Mas e você? Me conta o que você achou deste método do detetive Fulcher para conseguir as confissões. E deixe aí um comentário bem abaixo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e te vejo nos próximos vídeos.